Hoje eu vou fazer um vídeo sobre opiniões não solicitadas e o tema vai ser conceito de liberdade e libertinagem na nossa sociedade atual, principalmente voltada para a sociedade brasileira, que é o que eu tenho mais conhecimento. Lembrando que eu não sou nenhuma expert no conhecimento, então são literalmente opiniões não solicitadas. Eu vou falar aqui de alguns conceitos filosóficos e cristãos e que eu concordo. Então, esse é o conceito da opinião, né? Para começar, eu gostaria que vocês abrissem em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. E fala o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Na minha humilde opinião, esse versículo fala de como podemos ter o livre-arbítrio de andar com nossos próprios pés, mas que não necessariamente isso nos convém, e que nós precisamos fazer isso apesar de podermos fazer isso, e que apesar de podermos fazer isso, nós temos que lidar com as consequências disso. Outro conceito de liberdade que eu gosto bastante é sobre o filósofo Kant, que ele comenta por cima, assim, que a liberdade é sobre você ter conhecimento e querer ter conhecimento e não ser escravo dos seus próprios desejos. Na nossa sociedade atual, nós vemos muito as pessoas falando que podemos usar as roupas que a gente quiser, que podemos fazer o que quiser. Se vê muito mulheres com OnlyFans postando fotos sensuais de biquíni, quase nuas, na internet, e alegando ser uma liberdade, sendo que, na minha opinião, é uma falsa visão de liberdade. Porque quando se há as consequências dessas ações, por exemplo, um homem mexer ali de alguma forma, ou a pessoa ficar com uma visão errada para as outras pessoas, isso é lidado como se fosse um preconceito, sendo que não é. A forma como você se comporta em uma sociedade é a forma como as pessoas vão te ver nessa sociedade. Você não vê uma empresária responsável postando ou fazendo esse tipo de coisa e alegando esse tipo de liberdade. A liberdade está sobre você saber que você tem o direito de fazer tudo, mas não necessariamente você precisar fazer essas coisas para você provar que você é liberto. Outra coisa falada por Kant é que o conceito de direito e de moralidade andam juntos. O conceito de moralidade é óbvio, é uma coisa óbvia. Numa sociedade, a moralidade é óbvia. Você ter esse tipo de comportamento, de postar fotos de biquíni, sensual, vai mostrar que a sua moralidade, que seus valores são baixos. Infelizmente ou felizmente, essa é a sociedade. E em questão de valores cristãos, é o mínimo você esconder o seu corpo sendo cristão, porque é o templo do Espírito Santo. Para que você vai querer mostrar suas partes mais sujas? Porque as pessoas tentam alegar que essas partes são sujas por causa da construção que é feita na sociedade. Não é. É algo íntimo seu, e se você quer mostrar, ficar marcando, deixar ele aparecendo, é porque você quer chamar de alguma forma uma atenção ruim para você. E essa é a impressão que vai ficar. Por isso que pessoas, por exemplo, que usam roupas muito curtas são chamadas de vulgares. O problema não é necessariamente a pessoa ser vulgar, porque tudo lhe é lícito. E pode ser que não convenha para mim, mas para aquela pessoa convém. Porém, o problema é a pessoa querer alegar isso como uma forma de liberdade, sendo que esse conceito se encaixa em libertinagem. Analisando por esse contexto, não tem como julgar outra coisa a não ser que é libertinagem e não liberdade. Até porque, como dizia Kant, para você ser liberto, você precisa conhecer de tudo e deixar de ser escravo dos seus próprios desejos. Se a pessoa só posta e só faz as coisas que ela quer para se amostrar, ou seja, para o que for, ela vai estar sendo escrava do desejo dela de se mostrar ou do desejo das pessoas por ela. Ela não está vivendo a liberdade. Ela está presa a um desejo pessoal. Para você ser liberto, você tem que fazer coisas que você não se agrada ou você não é liberto.
E analisando isso do ponto de vista cristão, você não pode nem ter essa percepção de ter que fazer algo que não gosta em questão de estereótipo de roupas ou de trabalhos. Você tem que ter na cabeça que isso é o certo, não é uma coisa que você tem que explorar. O que você pode explorar é vários estilos de roupa para ver o que você se adequa e o que continua modesto. Outra situação que eu acabei esquecendo de comentar é sobre, por exemplo, as pessoas falarem sobre mulher poder ficar com quem ela quiser, na hora que ela quiser, quando ela quiser, com quem ela quiser. E esses conceitos serem aplicados à liberdade. Porque o homem pode ficar com várias mulheres em uma noite e a mulher não pode ficar com vários homens em uma noite. Só que o que não falam é que esse homem, ele vai ser visto como mulherengo. Ele vai ser visto com maus olhos, apesar de ali, talvez, num grupinho de amigos, ele ter uma certa glorificação de falar: eu fiquei com várias mulheres em uma noite. Não é um consenso geral. As pessoas, ao ficarem sabendo disso, não vão olhar e falar: meu Deus, que lindo. Da mesma forma que não vão falar: meu Deus, que lindo, para uma mulher. Principalmente para mulher, porque ela não está se respeitando. E por que principalmente para a mulher? A mulher, ela é, no papel de homem e mulher, ela é a que tem que ser conquistada. Se ela é conquistada tão fácil ao ponto de ficar com vários homens em uma noite, ela é vista como uma mulher sem valor. Já o homem que tem o papel de conquistador, se ele conquistar várias mulheres em uma noite, então ele é um conquistador, ele é o galã, entendeu? É esse ponto que temos que analisar. A questão não é que o homem pode e a mulher não pode. Ambos podem, mas dentro do conceito de moralidade, nenhum dos dois podem. O problema é justamente esse que eu citei, que a mulher ela tem que ser conquistada. Se ela é conquistada facilmente, ela é vista sem valor. Se o homem conquista facilmente, ele é visto como um homem de lábia. Não necessariamente isso é uma coisa extremamente boa, porque ele vai continuar sendo visto como um galinha. Mas a mulher tem uma carga mais pesada quando isso acontece. E é abordado que essa questão da mulher ficar com várias pessoas, querer casar ou querendo casar, divorciar toda hora, ficar com vários homens, é liberdade. Gente, não sei vocês, mas pra mim isso é claramente libertinagem. E o que é esse conceito de libertinagem? Libertinagem tem dois adjetivos: imoralidade e vulgaridade. A pessoa que pratica a libertinagem, ela toma atitudes que têm esses dois adjetivos. E esse é o problema, por exemplo, de falar que esse tipo de atitude de ficar com vários homens, de postar fotos de biquíni, é liberdade, sendo que é libertinagem. A libertinagem tem a ver com prazeres carnais e sexuais. E no que é abordado de liberdade hoje em dia é basicamente só o que se fala. Ninguém fala de uma liberdade de expressão de uma forma mais geral. A liberdade de expressão é resumida em prazeres sexuais e carnais. Bom, eu tenho 30 segundos para encerrar o vídeo, porque já tá com 10 minutos basicamente. E eu gostaria de agradecer, e eu aceito opiniões de outras pessoas também, pra eu ver outros pontos de vista. E se você assistiu tudo isso, parabéns, você é muito paciente, porque eu falo pra caramba. E obrigado você que ficou até o final.